É, brabo, né? Tá difícil. Eu acabei de ver uma parte da coletiva do Fernando Diniz, o cara perguntou pra ele. Aí esses erros na saída de bola, só do Gabriel Pires tiveram duas logo no início de jogo. Acho que foi o Renato Augusto, o Ganso, também errou na saída de bola. O Fluminense entregou 3 chances de gol para o Flamengo no início da partida. O Flamengo não abriu o placar ali com 10 minutos de jogo por falta de precisão. O Fábio também. O Fábio, para mim, foi o principal jogador da partida. E pegou cada bola incríveis. Teve uma ali cara a cara, eu acho que foi do Wesley. O cara chutou e tirou com a ponta do pé. A lá Fernando Henrique. Espetacular a atuação do Fábio. E assustadora e previsível atuação do Fluminense. Ninguém vai passar, não tem como passar impune você entrar em campo com o meio de campo. Acertou em colocar 4 jogadores, preencheu o meio, acertou, só errou nas peças. Ele não se ajuda. Gabriel Pires, esse mesmo que errou 2 saídas de bola da defesa, sem ritmo de jogo, lento, para um time do Flamengo que faz o que todos os clubes fazem contra o Fluminense. Linha alta, pressão nos defensores. Martinelli como zagueiro, Lima no meio de campo, Renato Augusto e Ganso. Quem é que marca nesse meio de campo? Aí sabe o que o Tite fez? Não precisa ser o Tite, não. Pode ser qualquer treinador. Um Jair Ventura, que foi mandado embora do Atlético Goianiense. Não precisa ser um gênio da tática. Pressão na saída dos zagueiros. Pressão na saída do volante. 3 ou 4 jogadores ali na grande área. Foi isso que o Flamengo fez. O Flamengo tem feito isso com o Flamengo contra o Fluminense. Em quase todos os últimos jogos, os últimos Fla-Flus, o Flamengo fez isso. E dá certo pros caras. E o treinador, ele mostra na coletiva e mostra nas entrevistas que não tem alternativa para isso. Não tem um plano B. Daí na coletiva ele falou assim, eu pedi bola longa, bola esticada para sair dessa situação. Não dá, mano. É criminoso o que está acontecendo com o JK e o Cano. A bola não chega. O Fluminense não consegue. Diferente do ano passado, o Fluminense não consegue dar 3 passes, trocar 3 passes. Culpa exclusiva dele. Não se joga contra um Flamengo certinho, com atacantes rápidos, com Bruno Henrique, com Cebolinha, com Pedro, com quem for. Da forma que o Fluminense jogou, na lentidão, com essas peças no meio de campo que não ajudam na marcação e que só jogam se a bola estiver no pé. É o caso do Renato Augusto, é o caso do Ganso, é o caso do Lima, é o caso do Gabriel Pires. Vocês não estão com a posse da bola, tá tudo aberto. Você pode encher o meio de campo, mas não vai dar certo. Escolheu, tinha que botar um time mais jovem no meio de campo e deu no que deu. E o pior, que você tem um árbitro, eu quero saber se o Mário Bittencourt vai se pronunciar agora, se ele vai sair lá do cano do Mário Bros, ele vai sair ou vai sair da sua máquina de teletransporte, de onde que tá Mário Bittencourt? Ele precisa urgentemente, ele ou Fred, ou alguém da diretoria, precisa cobrar a CBF dessa arbitragem absurda que nós tivemos nesse Fla-Flu. É inadmissível. Tivemos aqui 2 lances do Davi Luiz que ele não foi advertido para ser expulso, irmão. O cara deu uma cabeçada no Ganso, aquelas faltas táticas malandras para enganar o árbitro, em que ele vai em direção à grande área e atinge o cara que está fazendo a barreira da entrada da área. No caso era o Ganso, mas ele vai com a cabeça e acerta o jogador e não é expulso. E teve outro lance também acho que foi o Renato Augusto também, que ele agrediu e não recebeu punição para isso. E o pênalti é ridículo, absurdo, criminoso isso. E o que o pessoal do VAR foi fazendo no Maracanã? O que o VAR estava assistindo na hora do jogo? É que a Alemanha e Suíça pela Eurocopa? Ou estava assistindo Cruzeiro e Bahia, que estava um jogo animado? Acho que foi até virada do Bahia. Cara, que jogo esses caras estavam assistindo no VAR que não viram pênalti, viram aquele pênalti ridículo. O Bruno Henrique desloca o Calegari, derruba o Calegari com a cara na grama, Bruno Henrique tropeça nas pernas do Calegari, o cara dá pênalti. Aos 40 minutos do segundo tempo,
40 minutos do segundo tempo e o VAR não fala, ô, amigo, tá maluco? Como é que você marca um pênalti desse? O cara fez falta primeiro. Ele tava com a cara na grama, quando o outro tropeçou nele, ele não deixou a perna. Absurdo aquele pênalti. Precisou os camaradas usar o VAR para ganhar o jogo do Fluminense, mesmo o Fluminense jogando mal. E esses erros de arbitragem, dessas faltas do Davi Luiz, dele não ter sido expulso e desse pênalti mequetrefe marcado contra o Fluminense, não tira a culpa do Fernando Diniz e da atuação vergonhosa do Fluminense. É inadmissível você ir para um Fla-Flu, jogar um Fla-Flu, independente do jogador que você esteja colocando ali dentro de campo, a formação tática, time bem ou time mal. Eu nunca vi isso. Você só dá um chute no gol. Um chute! Novamente o Fluminense, e não é a primeira vez, o Fluminense já tem feito isso. Para o Fluminense chutar na direção do goleiro é um parto de mamute. Teve um chute do Lima aos 25 minutos, 22, 25 minutos do segundo tempo e para fora. O goleiro Rossi pode sair do jogo, não precisa nem tomar banho, vai direto pro cobertor e dormir. O camarada não fez uma defesa. É o time campeão das Américas, cara. Time campeão da Libertadores. Um jogador caro, um jogador que ganhou quase tudo na vida dentro do campo, jogadores experientes, os camaradas não conseguem trocar 3 passes. Não conseguem jogar. Tem como defender o trabalho do Fernando Diniz? Não tem, não há como. Principalmente, o erro principal dele foi na escalação. Martinelli na zaga, eu não sei como ele não tomou gol de cabeça. O Martinelli, como zagueiro, iniciando a partida, não ajudou em nada na saída de bola do Fluminense, não favoreceu em nada. Teve vários erros na saída de bola. O Fluminense errou várias vezes a saída de bola. Então o Martinelli não ajudou nada como zagueiro. Depois que ele foi para o meio de campo. A escalação do Gabriel Pires ao lado de Lima, Renato Augusto e Ganso, um time, um quadrado que ninguém marca, só funciona se a bola estiver no pé. E quando a bola está no pé, não há intensidade. Não há aceleração. O jogador recebia a bola, tocava para o outro, já chegava um jogador do Flamengo, jantava, pegava a bola e saía com ela. Os camaradas não conseguem dar sequência, não conseguem fazer o time fluir. O time do Fluminense fica como uma barata tonta. E o pior, o treinador, ele falou na coletiva que ele disse. Aí ele disse que, na saída de bola, esse negócio todo, teve momentos que eu fiquei pedindo na beirada do campo para eles esticarem, botar a bola longa. Ele pedindo para sair do sistema tático dele. Mas não dá, não consegue, não há espaço para isso, não há intensidade para fazer isso. O Fluminense não tem plano B. Qualquer treinador que joga contra o Fluminense faz a mesma coisa que o Flamengo fez hoje. O Flamengo não ganhou de 2, não ganhou de 3, não ganhou de 4, porque foi incompetente. Precisou ser, como sempre, precisou ser ajudado pelo VAR para fazer um gol. É isso. O jogo se resume a isso, a uma atuação ridícula do Fluminense, a um Flamengo que não soube aproveitar as várias saídas de bola erradas dos defensores do Fluminense, e a falta de intensidade, e a ajuda do VAR. A ajuda do VAR, principalmente num pênalti absurdo marcado contra o Fluminense aos 40 minutos, em que o Calegari não teve nenhuma culpa no lance. Até nas alterações, amigos, até nas alterações, cara, olha só, vamos lá nas alterações. Ele tirou o Gabriel Pires do meio de campo e colocou o Thiago Santos. Aí ele repôs o zagueiro. Aí ele jogou o Martinelli lá para o meio de campo, na movimentação dele. Isso ele tentando... Isso que é brabo. Ele tentando corrigir a escalação errada dele. Não deu certo. Ele viu que nos 45 minutos iniciais estava na cara, se estampado. Fernando Diniz, deu errado. Deu ruim. Martinelli na zaga e esses 4 mequetrefe no meio de campo. Vamos mexer nisso aí. No intervalo ele não mexeu. A primeira alteração dele foi aos 18 minutos do segundo tempo. E no segundo tempo, até a alteração, o cenário era o mesmo. O Flamengo pressionando, o Flamengo com linhas altas, o Fluminense não jogando, o Fluminense não chutando para gol. Então já era para ele ter mexido no intervalo, para repor esse zagueiro e colocar o Martinelli no meio de campo. Aí ele tirou o Gabriel e colocou o Thiago Santos. Martinelli reposto na função dele. Aí ele tirou o Cano. Porra, a fase do Cano é ruim. O Cano tá jogando com dor no joelho. Tá jogando sacrifício, ok. Isso é foda, isso é brabo. É ruim de jogar assim. Mas da forma que o time tá jogando, ele, como ele falou na entrevista dele pro GE, ele precisa do time. Ele não tem o Arias.
Ele não tem um André que empurra o time pra frente. O time tá jogando mal, o time não chega, o time não consegue trocar 3 passes. Como é que a bola vai chegar nele se ele tá lá na frente? Como é que a bola chega nele? Aí ele tem que vir buscar o jogo com dor no joelho. Aí ele tirou o Cano e colocou o Alexander. Mais uma peça no meio de campo. Aí ele tirou um atacante, ele repôs o atacante, e o atacante que ele repôs lá na frente é o Keno. Ele tirou o Renato Augusto, final de carreira total, irmão. Renato, com todo respeito à história do Renato Augusto, jogou Copa do Mundo, é final de carreira total. E não vai funcionar. Qualquer um que olhasse a escalação do Fluminense via. Não dá para jogar Ganso e Renato Augusto e Gabriel Pires no meio de campo e o Lima. Aos 18 minutos ele se convenceu que o Renato Augusto não ia dar em nada e colocou o Keno. Aí ele ficou no meio de campo com o Martinelli, Alexandre, que é o meio de campo, a dupla de volante que ele deveria ter começado a partida. O Lima, que é a situação. Sai fulano, ciclano, mas o Lima não sai. É impressionante. Você escala o time errado, tá o Lima. Você escala o time certo, tá o Lima. Você faz alterações, Lima fica. O Lima não sai. Então ficou Martinelli, Alexander e Lima e o Ganso no meio de campo. Mais ou menos isso que deveria ter entrado em campo no início da partida contra o Flamengo. E no ataque estava o Keno, que novamente não jogou porcaria nenhuma. Nada justifica a titularidade do Keno e nada justifica o Keno entrar no segundo tempo com essa bolinha que ele está jogando. E Keno e JK. JK também deu um monte de contra-ataque, tentou lances, não conseguiu. E também sofreu como Cano com a pouca intensidade, com a chegada de mais homens na entrada da área para que ele pudesse participar do jogo. Não fez um grande jogo, mas também com esse meio de campo foi triste. Então foi isso. 4 jogadores no meio de campo, Martinelli, Alexander, Lima e Ganso, e Keno e JK. Essas foram as alterações feitas nos 18 minutos do segundo tempo. Aí a primeira finalização só aconteceu aos 21 com o Lima. Aí ele fez uma outra alteração, aí é o 6 para meia dúzia. Saiu o Samuel Xavier cansado, com dor, também a temporada do Samuel Xavier é horrorosa. E entrou o Calegari na lateral direita, isso foi aos 25. Aí aos 30 ele tirou o Ganso para colocar o Terãs. Essas aí foram as alterações que ele fez no time. Resumindo, primeiro tempo horroroso do Fluminense, segundo tempo ruim do Fluminense, para fechar o caixão, um pênalti inexistente aos 40 minutos, e um Fluminense que a gente olha daqui para frente e não enxerga uma solução. Algo precisa ser feito. Em primeiro lugar, Fred, Angione e Mário precisam aparecer, sair da toca e cobrar a CBF e exigir mudança nos jogos do Fluminense. Alguma coisa esses caras têm que fazer. Alguma coisa, eles precisam entrar em choque com a CBF. Eles precisam brigar pelas coisas do Fluminense. E em segundo lugar, repensar essa situação do Fernando Diniz. Eles precisam demiti-lo. Eu não vejo, cara, por mais que eu goste, ou que eu sou grato pelo que ele fez, mas ninguém é maior do que o Fluminense. Nem quem ajudou, porque ele não deu sozinho. É isso que o torcedor tem que entender. O Fernando Diniz, ele não deu sozinho uma Libertadores pra gente. Ele teve a colaboração do JK, do Cano, do Arias, do André, do Nino, do Fábio. O futebol é um esporte coletivo. Ninguém ganha nada sozinho e ninguém perde sozinho. É um esporte coletivo. E Abel Braga já foi mandado embora. Parreira, grande Parreira já foi mandado embora. Vários grandes treinadores que passaram pelo Fluminense foram demitidos. O que você olha para o Fluminense não é nem antipatia ou simpatia pelo Fernando Diniz. Não há luz no fim do túnel. Não há luz no fim do túnel. Você ir para um Fla-Flu da forma que foi, você só fazer uma alteração aos 18 minutos, você insistir com improvisações, com o Martinelli na zaga e com essa saída ridícula que logo aos 5 e aos 10 minutos do primeiro tempo já mostrou que é um da merda, e o treinador com o time na zona de rebaixamento, em 20º lugar, insiste nos mesmos erros e vai para a coletiva e defende o indefensável, e você sabe que todo mundo já sabe como é que vai te anular. Todos os clubes sabem como anular o Fluminense.
e você não vê uma mudança. Ah, mas hoje ele colocou 4 jogadores no meio de campo, mas a forma de jogar é a mesma. Um time sem intensidade, um time que não tem cobertura, zaga exposta, esse toquezinho revoltante entre zagueiros e goleiro. Não vejo alternativa. Bota o Marcão assume aí, Fernando, volta no outro ano, ou quando tiver uma oportunidade, quando a torcida pedir tua volta. Mas o Marcão precisa assumir agora até o final do ano, ou trazer um outro treinador. Fernando Diniz, para mim, não dá mais. Não dá mais, não tem como. Não, nem tem esperança de daqui para frente mudar. Porque pelo que eu vi na coletiva, pelo que ele falou, ele foi expulso, né? Foi expulso. E outra coisa. Não tem como ele escalar o Lima na próxima partida. Tá? Aliás, o Eduardo Barros, que também é outra mala que vai assumir a equipe na partida contra o Vitória, se eu não me engano, no Maracanã. É o Eduardo Barros, porque o Fernando Diniz foi expulso pela milésima vez. Pela milésima vez. Mandou alguém tomar naquele lugar na beirada do campo. Aí você vê o clima, a tranquilidade que é trabalhar com o Fernando Diniz dentro de campo. Mais uma vez ele foi expulso. E graças a Deus o Lima também foi. Então no próximo jogo não teremos o Lima, porque ele foi expulso. Porque se ele não fosse expulso, o Lima estava de novo como titular. Não tem como, não há motivos para manter o treinador dessa forma, e você vê que os jogadores não querem também. Precisa de um choque de ordem. Alguém que chegue, que mude o cenário. Sai fulano, sai ciclano, estamos em último lugar, precisamos vencer agora. Tá esperando o quê, cara pálida? O que o Mário tá esperando? Tá em último lugar, o time não joga bem, faz tempo. São 4 derrotas seguidas. O time não melhora, o time não evolui. O time é presa fácil, o time joga como um time pequeno. Não consegue passar do meio de campo, tá esperando o quê para mudar? Não existe fórmula mágica. Você que administra um clube, você que comanda alguma coisa na vida, você tem que ter ação. Não ficar se escondendo. E para piorar, ainda é prejudicado pela arbitragem. Meu Deus. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Só Jesus na causa. Flui!